Turma, aula gravada dessa quarta-feira, dia 6 de outubro, e eu venho com a correção dos exercícios da aula de segunda-feira. Questão 33. Calcule a medida da diagonal de um paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões são 6 decímetros, 4 decímetros e 2 raiz de 3 decímetros. Ele deu, pessoal, as três dimensões aí pra gente, né? Ele falou que um lado mede 6 decímetros, o outro 4 e o outro 2 raiz de 3 decímetros. Com isso, se ele quer a diagonal, basta usar a fórmula da diagonal do paralelepípedo. E de acordo com o que eu expliquei para vocês, a diagonal é multiplicar todas as dimensões, ou seja, elevar ao quadrado, todas as dimensões, somar e depois tirar a raiz. Então, fica 6 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 2 raiz de 3 também ao quadrado. Então, vai ficar assim. Diagonal é igual a 36 mais 16, mais esse 2 ao quadrado vai aqui. Essa raiz com o quadrado cancela. E aqui eu tenho que a diagonal é igual a raiz de 36 mais 16 mais 12 dá 36. Logo, essa diagonal aí, ela vai valer 6 decímetros. Somente isso, ok? Vamos lá, próxima questão. Questão 34. Em um paralelepípedo reto retângulo, a largura mede o triplo da altura e o comprimento mede o quádruplo da altura. Dado que a diagonal desse paralelepípedo mede 2 raiz de 26, determine suas dimensões. Então, pessoal, aqui a gente tem um pequeno problema, porque ele não dá o valor de nada, mas ele monta uma relação entre essas medidas. Ele fala que a largura mede o triplo da altura, mas espera aí, você sabe quanto que vale a altura? Não sabemos quanto que vale essa altura, eu vou chamar de x, tá certo? Aí ele continua falando o seguinte, que o comprimento mede o quádruplo da altura. Comprimento é esse segmento maior. Então, se é o quádruplo, ele vai valer 4x. E ainda a largura mede 3 vezes a altura. Então, agora eu posso colocar que ela vale 3x. E aí, sabendo que a diagonal dela, né, do paralelepípedo, vale 2 raiz de 6, determine suas dimensões. A diagonal vai ser isso aqui, ó. Esse segmento que sai do vértice chega até o outro lado. Essa diagonal vale 2 raiz de 6. E agora a gente vai lá para tentar descobrir quais são as medidas. De acordo com o que foi explicado para vocês, a diagonal ela é equivalente aí a dimensões ao quadrado, então fica 4x elevado ao quadrado, mais 3x também elevado ao quadrado, mais x elevado ao quadrado. Certo? Então, a diagonal ao quadrado é isso daí. Resolvendo as potências, eu tenho que 4 vezes 4 é 16x ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9x ao quadrado, e x ao quadrado permanece x ao quadrado. 9x mais x ao quadrado vai dar 10x. 10x mais 16 vai dar 26x. Então, eu tenho que D é igual a raiz de 26x ao quadrado. Mas essa diagonal, pessoal, ela foi dada. Ela vale 2 raiz de 26. Então, eu vou substituir 2 raiz de 26 aqui. E esse radical aqui, esse valor que está ao quadrado, vai ficar fora da raiz. Então, vai ficar assim. Com isso, o que eu consigo fazer aqui? Ó? Corta essa raiz de 26 com a raiz de 26. Logo, a medida de x só pode ser quanto? 2. Só que ele quer todas as suas dimensões. Então, vamos lá. A largura dele é equivalente a 3x. Logo, a largura só pode ser 3 vezes 6, 18 centímetros. O comprimento equivale a 4x. Então, comprimento é a mesma coisa que 4 vezes 2. Então, esse comprimento é equivalente a 8 centímetros, certo? E a altura dele vai ser o próprio x, ou seja, vai ser 2 centímetros. E aqui a gente finaliza mais uma questão. Vamos lá para a próxima.
Só corrigindo aqui, né, pessoal, eu coloquei o x valendo 6, o x não vale 6, ele vale 2, eu me adiantei na resposta. Então, quando o x vale 2, a minha largura só pode ser 6 centímetros. E agora sim, vamos para a próxima questão. 35. No paralelepípedo reto retângulo EFGH e JKL, representado abaixo, tem-se que EF mede 12, FG mede 5 e GK mede 3, raiz de 3. Calcule, letra A medida D de uma diagonal da base EFGH. Então, vamos lá, pessoal. Ele deu que o EF vale 12, ele deu que o FG vale 5 e que o GK vale 3, raiz de 3. E ele quer saber o seguinte, ele quer saber a medida da diagonal da base EFGH. EFGH, aqui embaixo, ele quer saber isso, pessoal. Esse é o nosso ponto de partida aí nessa próxima questão. Ele chamou isso aqui de Dzinho. Então, vamos lá. Pessoal, é importante que vocês percebam que se é um paralelepípedo reto, retângulo, né, como já foi explicado para vocês, significa que a base é um retângulo. E se a base é um retângulo, significa que formou um ângulo de 90 graus aqui. Ou seja, você pode usar o teorema de Pitágoras. Então, d ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, d ao quadrado é igual a 144 mais 25. D é igual a raiz de 169. Logo, d só pode ser 13 centímetros. Então, letra B. A medida D da diagonal do paralelepípedo. Agora, ele quer a diagonal do paralelepípedo, que vai ser esse segmento aqui, ó, partindo lá de L até o F. Agora sim, eu tenho a diagonal do prisma. E aí, você vai desenvolver e vai ficar assim. De acordo com o que foi explicado, diagonal ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 3 raiz de 3 também ao quadrado. Então, diagonal é igual a 144 mais 25 mais 9 vezes 27. Né? Na 27 não, já me adiantei no cálculo aqui. Vezes 3, né? Porque essa raiz cancela com esse 2 vezes 3. Então, a diagonal é igual a 144 mais 25 mais 27. Tudo isso ao quadrado. E agora sim, tirando a raiz, nós temos que a raiz, essa soma aí vai dar 196. E a raiz de 196 vai ser 14 centímetros. Então, a gente acabou de descobrir a diagonal do prisma, certo? E por fim, aí, letra C, ele está te pedindo a área total desse paralelepípedo. A área total vai ser o quê? 2 vezes o comprimento vezes a altura, ou seja, esse retângulo da frente. Mais 2 vezes o retângulo lateral, 5 vezes 3 raiz de 3. Mais 2 vezes o retângulo de cima, tá, pessoal? Digo, da frente, porque o de baixo a gente já fez, olha só. Quando eu coloquei aqui 12 vezes 5, né, dei essa frisada aqui no 12 vezes 5, eu estava falando desse retângulo da base, certo? Agora, eu fiz aqui o retângulo da lateral, que foi 5 vezes 3 raiz de 3. Então, fiz o da base e da lateral. Tá faltando qual retângulo, pessoal? O da frente, esse aqui, ó. Esse da frente aqui. E quais são as dimensões dele aí? Ele é 12 por 3 raiz de 3. Então, 12 vezes 3 raiz de 3. Então, a área total é igual a 2 vezes 12 vezes 5 dá 60. 3 vezes 5 dá 15. E 12 vezes 3 dá 36, raiz de 3, certo? Então, eu tenho que a área total aqui vai ser o seguinte, 2 vezes 60, mais essa raiz aqui, pessoal, 15 raiz de 3, mais 36 raiz de 3, a gente pode fazer a soma sem prejuízo nenhum.
E 15 mais 36 vai dar 51. Então, ficou 51 raiz de 3. E aqui a gente para, não dá pra gente fazer mais nada, tá certo? Ele deu a unidade de medida, então é centímetros quadrados. E aqui a gente finaliza, então, a questão de número 35. Vamos lá agora para a questão de número 36. 36. Na figura abaixo está representada a linha poligonal A, B, C, D, E, F, G, H, I, A sobre a superfície de um cubo, cuja aresta mede 2. Sabendo que as extremidades dos lados dessa linha poligonal são os pontos médios das arestas do cubo, o comprimento dessa linha poligonal em centímetro é... Aí ele te dá as alternativas e ele fala que linha poligonal é uma sucessão de segmentos de retas consecutivas e não colineares, ou seja, não estão alinhados. Pessoal, ele afirma aqui que a aresta do cubo vale 2 centímetros. Isso é um ponto muito importante. Ele fala também, né, que as extremidades dessa linha estão nos seus pontos médios, ou seja, a extremidade da linha começa lá no ponto médio, ó. Esse é ponto médio, isso é ponto médio, e assim sucessivamente. É tudo ponto médio aqui. Ele quer saber aí o seguinte, qual vai ser o comprimento, ou seja, quando você somar todas essas linhas, qual vai ser o valor, tá certo? Para facilitar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar somente esse desenho aqui, ó, esse desenho do lado aqui, ó, e separar ele para você, ó. Vamos pegar só de uma face. Por quê? Porque é um cubo, pessoal. Tudo que eu fizer no cubo vai se repetir nas outras. Então, todas as medidas que eu encontrar nessa face aqui, vai se repetir no cubo, tá? Nas outras faces. E aí, eu vou fazer esse desenho separado para a gente entender o que está acontecendo. Pronto, já representei, né, a face aqui no formato para ficar melhor para a gente entender. Ele afirma que a aresta é 2 e que as extremidades estão no ponto médio. Então, isso a gente começa a compreender que essa parte aqui vale 1, essa também vale 1. Assim como essa vale 1, essa também vale 1. Tá certo? Então, todos esses segmentos aqui, ó, valem 1. Por quê? As extremidades estão no ponto médio. Tá certo? Com isso, como que a gente vai calcular? Ele fala, gente, que é um cubo. Então, você já deduz que aqui tem ângulo reto, ó. Tem ângulo reto. E é isso que vai orientar a gente para descobrir essas medidas, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai calcular essa medida nesse triângulo retângulo aqui, ó. Ele tem cateto 1, 1, e eu não sei quanto que vale esse lado. Vamos chamar de x. Então, ficaria assim, ó. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, x é igual a raiz de 1 mais 1, 2. Achamos o valor de x. Então, a gente sabe que essa linha AB, ela é equivalente a raiz de 2. Porém, pessoal, o triângulo aqui, ó, esse triângulo BC e mais esse vértice aqui, eu poderia colocar, mas eu não vou colocar para não poluir a figura. Gente, esse triângulo é igual ao primeiro. Então, eu posso dizer que BC vale quanto? Raiz de 2, porque o cateto é 1 e 1 também. Então, AB vale raiz de 2, assim como BC também vale raiz de 2. E esse triângulo aqui de cima também vai valer raiz de 2, ou seja, CD vale raiz de 2. Todos esses segmentos. Eu fiz isso nessa face aqui. Agora, se eu fizer na de cima, será que é a mesma coisa? E nessa lateral? Sim, pessoal, é um cubo, então todas as medidas serão iguais. Aqui continua sendo 1, 1 e 1, e esse lado aqui, ó, vai valer raiz de 2. Esse lado aqui também vai valer raiz de 2, assim como esse vai valer raiz de 2. Ele quer saber quanto que vai ser toda a linha poligonal, saindo de A e chegando até A novamente. Então, o que eu vou fazer? Em vez de sair escrevendo raiz de 2 em tudo aqui, eu vou contar quantos segmentos eu tenho e multiplicar. Então, eu tenho 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a linha poligonal inteira vai ser o quê? 9 vezes raiz de 2. Ou seja, simplesmente 9 raiz de 2 centímetros. Ou seja, letra B. Bem fácil, né, pessoal? Ela só parece ser uma questão difícil, mas não é. O ideal é a gente separar fácil para entender melhor o que está acontecendo. Tá certo? Vamos lá, questão 37. Triângulo ACF tem vértices coincidindo com 3 dos vértices de um cubo, cuja aresta mede A, como mostra a figura abaixo. Determine a área do triângulo ACF em função de A. Então, primeiro ponto, é um cubo que você tem. A aresta desse cubo mede A. E ele quer que você calcule a área do triângulo ACF em função de A. Primeiro, para entender essa questão, pessoal, é importante você entender o que é o triângulo ACF. Quais são os lados dele? Ele é formado de que forma aqui, né? Então, se eu pegar o lado FC, você observa isoladamente que FC é a diagonal do quadrado GFBC. Assim como a diagonal FA, ela é do quadrado FEAB. E aqui na base, o segmento AC será a diagonal do lado CDAB. Ou seja, esses 3 segmentos, pessoal, eles são o quê? Diagonais das faces desse cubo. Para ficar melhor, o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar essa face para vocês enxergarem melhor o que está acontecendo. Prontinho, já separei aqui a diagonal da face FGBC, certo? Como é um cubo, pessoal, e ele deu aresta, a gente sabe que aqui vale A e aqui também vale A. Os lados do triângulo são o quê? São os segmentos que formam a diagonal das faces. Então, isso significa que se eu encontrar quanto que vale essa diagonal aqui, consequentemente, eu estarei encontrando essa outra diagonal, assim como essa. E também todos os lados do triângulo. Depois a gente vai ver o que vai acontecer com esse triângulo para saber se de fato está mais fácil calcular a área dele, tá certo? Para calcular a área, a gente tem que saber no mínimo quanto que é a base dele vezes a altura dele. Tranquilo? Mas por enquanto vamos descobrir qual é o valor, né? Qual é a quantidade aí, quanto que vale os lados desse triângulo, tá certo? Para isso eu vou calcular o que? A diagonal do quadrado. Como aqui vale A e aqui vale A, você pode simplesmente colocar que a diagonal é igual a A raiz de 2. Isso, para quem memoriza a fórmula, vai perceber isso com facilidade. Para quem não memoriza, faz Pitágoras, olha só. D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2A ao quadrado. D é igual a raiz de 2A ao quadrado. Consequência disso, A vai sair da raiz e vai ficar só a raiz de 2, como a gente já sabia que ia acontecer. Feito isso, as diagonais, então, aí das faces é equivalente a A raiz de 2, certo? Somente isso. Então, a gente já sabe que essa diagonal aqui, ela vale A raiz de 2. A raiz de 2. Porém, a gente está trabalhando com o quê, gente? Com um cubo. Então, significa que AF também vai valer A raiz de 2. Porque tem o mesmo valor de aresta, certo? Aqui é A, aqui embaixo também é A. Mesmo valor. Nesse quadrado aqui de baixo, a mesma linha de raciocínio. É um cubo. Então, AC também vai valer A raiz de 2, porque a gente está falando de cubo. Então, as diagonais de face são iguais. Ou seja, FC vai ser igual a AC, que será igual a AF. O que isso significa? Que nós temos um triângulo equilátero com 3 lados iguais. Então, a área que a gente precisa calcular é a área do triângulo equilátero,
certo? Vou desenhar ele aqui separado para vocês perceberem. Prontinho. Então, eu tenho que aqui vale A raiz de 2, esse lado vale A raiz de 2, assim como esse de baixo vale A raiz de 2. Ou seja, são os vértices, né, do triângulo ACF. Como os lados são iguais, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área do triângulo equilátero. Então, você já deve saber que a área do triângulo equilátero é dado por L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. O nosso lado vai ser A raiz de 2, olha só. Então, eu só vou substituir na minha fórmula. Então, vai ficar assim, ó. A área do triângulo vai ser A raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 4. A ao quadrado vai dar A ao quadrado. A raiz com o quadrado cancelou. Raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Para facilitar a minha vida, eu vou simplificar esse 4 com esse 2. E aí, a gente chega à conclusão que a área do triângulo será A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Como a questão queria, que você demonstrasse a área em função de A. Então, dependendo do valor da aresta do cubo, a nossa área de triângulo vai ser A ao quadrado igual a raiz de 3 sobre 2, tá certo? E aqui a gente fecha a questão 37. Vamos lá para a próxima questão, 38. 38. A soma das medidas de todas as arestas do cubo é 60. Calcule a diagonal, a área total e a área lateral. Pessoal, tranquilo, né? A soma, somei todas as arestas. E aí deu 60. Eu só preciso, para calcular a diagonal, uma aresta. Para calcular a área total, eu só preciso também de uma aresta. E a área lateral, consequentemente, também de uma. Então, nosso objetivo aqui é descobrir a quantidade de arestas, tá certo? Vou colocar um desenho de cubo aqui, e aí a gente vai contar essas arestas. Prontinho. Vamos lá, contar essas arestas. Eu tenho 4 aqui embaixo, mais 4 na lateral, então já deu 8. Mais 4 em cima, então eu tenho 12 arestas, confere? Então, eu tenho que 12 arestas totalizam 60 centímetros. A é igual a 60 dividido por 12. Consequência, o A equivale a 5 centímetros. Já descobrimos a aresta do cubo. Vale 5 centímetros. Agora, vamos lá. Diagonal do cubo, pessoal. A diagonal do cubo é dado por aresta raiz de 3. Logo, a diagonal do cubo vai ser 5 raiz de 3 centímetros. Acabou. Letra B. Área total. A área total foi explicado para vocês que basta saber a área de uma face e multiplicar por quanto? Por 6. Então, a área total é igual a 6 vezes 5 elevado ao quadrado. A área total é igual a 6 vezes 25. E 6 vezes 25 totaliza aí 50 centímetros quadrados. E, por fim, a última, área lateral. Pessoal, quantos quadrados tem a lateral do cubo? Isso, 4. Então, a área lateral é 4 vezes a área de uma face. A área lateral é igual a 4, que multiplica 5 ao quadrado. 5 vezes 5 é 25. E 4 vezes 25, você vai encontrar que a área lateral vai ser 100 centímetros quadrados. Somente isso. Muito fácil. Vamos lá para a nossa penúltima questão. Questão 39. 39. A área total de um cubo é 96 decímetros quadrados. Calcule desse cubo a medida da diagonal e a área lateral. Pessoal, se ele está falando de cubo, né, de área total do cubo, o que você sabe sobre isso? Você sabe que a área total do cubo, pessoal, a área total do cubo é dada por 6A ao quadrado. A área total foi dada, 96. Com isso, a gente vai encontrar o que, gente? O valor da aresta, né? Então, passei o 6 para o lado de cá. 96 dividido por 6 vai dar 16.
E a raiz de 16 será 4. Pronto, achamos a medida da aresta. Com isso é suficiente para a gente calcular o quê? A diagonal, já que a diagonal é dada por aresta raiz de 3. Essa diagonal vai ser igual a 4 raiz de 3, o quê? Decímetros. E finalizamos já a letra A. Letra B, a área lateral. A área lateral, você vai pensar, o cubo tem quantos quadrados em volta, né? Então, a área lateral é dada por 4 vezes a área da face. A área lateral vai ser 4 vezes A ao quadrado. A ao quadrado vai ser 4 elevado ao quadrado. Logo, isso vai te levar para 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64 decímetros quadrados. A gente está mexendo com a área, então não se esqueça de trabalhar com a unidade de medida corretamente. E vamos para a nossa última questão, questão 40. Uma folha retangular de cartolina tem 16 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura. Recortam-se dessa folha 4 quadrados congruentes, de modo que cada um deles tenha um dos vértices em um dos vértices da folha. A seguir, dobra-se essa folha, formando uma superfície aberta de um paralelepípedo reto retângulo. Qual é a medida do lado do quadrado retirado para que a área interna da caixa sem a tampa, assim obtida, seja a quarta parte da área total da folha? Indo direto na pergunta, o que ele quer? Ele quer saber a medida do lado do quadrado. Mas qual é a condição para isso? Ele quer saber quando a área interna da caixa, assim obtida, seja a quarta parte da folha original. Então, a área da caixa tem que ser igual ao quê? A quarta parte da folha original. Então, vamos escrever isso. Eu vou colocar aqui, ó, a área da caixa tem que ser 1/4 da área de quem? Da folha. Vou colocar um O aqui para não ficar parecendo que é a área da face, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Pessoal, olha o esqueminha que ele montou aqui. Ele deixou o desenho pronto para você. O segredo da questão tá bem aqui, ó. Ele te falou que tudo é 8 e aqui tudo é 16. Ele tirou um quadradinho, ó. Ele fala que tirou um quadradinho e ele quer saber o lado desse quadrado. Justamente, eu não sei. Como é que eu calculo? X, né, gente? Se eu não sei, é X. Então, aqui eu tenho X, aqui X, X. Todos esses ladinhos aqui, ó, valem X. Eu só preciso saber um X, porque é a medida do lado que ele quer, tá certo? Com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o quê? A área da caixa, certo? Sem a tampa, porque ela é aberta, tá? E dizer que ela é equivalente ao quê? A 1/4 da área da folha. Essa área da folha tá bem tranquila da gente calcular. Por quê? Porque ele fala logo aqui na primeira linha que a cartolina tem 16 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura. Então, a área da folha tá muito fácil, ó. A área da folha. A área da folha é igual a base vezes a altura. A área da folha vai ser o quê? A base vezes a altura. Logo, a área da folha vai ser igual a 128 centímetros quadrados. Pronto, a gente já tem algo para preencher bem aqui, ó. Agora, vamos pensar na área da caixa, pessoal. A área da caixa vai ser o quê? Ela é fechada, né? Tudo isso aqui, vamos pensar aqui nessa parte aqui, ó. Tudo isso aqui vale quanto? Olha lá no início. Ele fala que é 16, mas lembre-se que a gente tirou o quadradinho. Então, eu tirei um X daqui, tirei outro X daqui. Então, quanto que vale, pessoal, esse trecho aqui, ó? Esse trecho aqui, ele é exatamente igual a esse aqui, ó. Quanto que vale? 16 menos 2x, certo? A altura da caixa é esse segmento aqui, ó. Ele continua valendo x, não alterou em nada. Agora, vamos para esse lado aqui, que seria a minha largura. Tudo vale 8, mas eu tirei um x daqui, tirei outro x daqui. Quanto que sobrou para esse trecho aqui, gente? Quanto que sobrou para esse trecho aqui?
Sobrou 8 menos 2x. E agora a gente vai calcular as áreas aí, tá certo? E qual área que eu tenho? Eu tenho a seguinte área, eu vou chamar essa aqui de área 1, tá certo? Vou chamar essa aqui de área 2 e área 3, já que não tem tampa essa caixa, tá bom? Vamos lá, área 1. A área 1 é um retângulo base vezes altura. Área 1 vai ser o que, gente? A gente descobriu que a base da caixa é 16 menos 2x, vezes a altura, que é quanto? X, tá certo? Aí aqui vamos fazer a distributiva, só para deixar o cálculo completo. Ficou 16x menos 2x ao quadrado. Vamos guardar essa informação, tá? Ah, mais um detalhe importante, eu vou até voltar aqui, ó. Eu só tenho um retângulo, pessoal, igual esse aqui? Não. Então, eu vou multiplicar ainda por 2, porque são dois retângulos, né? O da frente e o de trás. Aí ficou assim, ó. 2x vezes 16 vai dar 32x, certo? 2x vezes 2x vai dar 4x ao quadrado. Se eu tivesse deixado como antes, você teria só que lembrar de multiplicar por 2. Também faz o mesmo efeito. Observa. X vezes 16, 16x. X vezes 2x, 2x ao quadrado. Porém, são dois retângulos iguais. Então, a área 1 é igual a 2 vezes 16, 32. 2 vezes 2, 4x ao quadrado. Tranquilo? Vamos guardar essa informação. A área 2, pessoal. A área 2 é formada por esse retângulo aqui. E qual é a base desse retângulo? Tá aqui, ó. 8 menos 2x. Então, ficou assim, ó. Base vezes altura. A área 2 é a base. 8 menos 2x vezes a altura, que é x. O cálculo é o mesmo, só mudou os números. X vezes 8 deu 8x. 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Porém, são quantos retângulos iguais a esse? Isso, são 2. Então, a minha área 2 é a mesma coisa que 16x menos 4x ao quadrado. E vamos guardar mais essa informação. Finalmente, a área 3. A área 3 é só essa parte aqui, gente, a base. Ou seja, base vezes a altura. E seria o quê? 16 menos 2x, que multiplica 8 menos 2x. E agora a gente vai fazer a distributiva. 16 vezes 8 vai dar 128. Ó, 128. 16 vezes 2 dá 32. Deixa eu só ajustar aqui, gente. Ficar um cálculo arrumadinho para vocês. Vou colocar aqui, ó. 16 vezes 8, 128. 16 vezes 2 dá 32. 2x vezes 8 dá menos 16x. E menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4x ao quadrado. Então, melhorando essa área 3, ela é igual a 128. 32 mais 16 vai dar menos 48x mais 4x ao quadrado. Professora, precisa multiplicar por 2? Não, porque não tem tampa. Então, acabou aqui, tá certo? Voltando lá ao nosso início, gente. Ele fala o quê? Que a área da caixa, e essa área da caixa é quem, gente? A área da caixa é a área 1, mais a área 2, mais a área 3. Então, a área da caixa tem que ser 1/4 da área da folha. A área da folha a gente já encontrou. Tá? Agora, vamos fazer essa soma aqui, tentar reduzir ao máximo e depois voltar para essa equação, tá certo? Então, vamos lá. A área total é dado por área 1, mais área 2, mais área 3. E aí, vai ficar assim, ó. A área total é igual a área 1. Vamos subir aqui para a gente puxar a área 1 e escrever certinho. A área 1 vai ser o quê? 32x menos 4x ao quadrado. Então, vai ficar 32x menos 4x ao quadrado, certo? Vamos lá, área 2. A área 2 é essa aqui, ó.
16x menos 4x ao quadrado. Então, mais 16x menos 4x ao quadrado. E, por fim, a última área. 128 menos 48x mais 4x ao quadrado. Então, mais 128 menos 48x mais 4x ao quadrado. Certo? Agora, gente, continha, né? Então, vai ficar assim, ó. Vamos separar aqui os dados. Ficou 32, pessoal, mais 16 dá 48x. 48x com esse 48x negativo vai acabar o quê? Cancelando. Esse 4x positivo vai acabar cancelando com esse 4x negativo. Logo, o que sobrou aí pra gente? Que a área total é igual a menos 4x ao quadrado mais 128. E agora a gente vai voltar lá para aquela informação lá de cima. Ou seja, ele fala que a área da caixa é equivalente a 1/4 da área da folha. Então, a área da caixa a gente já calculou, tá aqui, ó. Menos 4x ao quadrado mais 128. E isso tem que ser igual a 1/4 da área da folha. Olha só quanto que era a área da folha. 128. Então, vou substituindo aqui, ó. 128, ok? Facilitando nossa vida, eu vou simplificar 128 por 4. E 128 dividido por 4, pessoal, dá 32. Então, aqui ficou 32. Ficou menos 4x ao quadrado é igual a 32 menos 128. Então, eu tenho que menos 4x ao quadrado é igual a 32, pessoal, menos 128, vai dar 96. Como ambos os lados aí estão negativos, multiplica por menos 1, vai ficar positivo, e eu vou passar o 4 para o outro lado, dividindo, né? E isso vai dar exatamente raiz de 24. Raiz de 24 não é exato, então vamos fatorar. 24 dá por 2, dá 12 por 2, dá 6 por 2, dá 3 por 3, dá 1. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 6. Então, x é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 6. Quem está ao quadrado sai do radical, né, pessoal? Vou colocar aqui embaixo. Então, esse 2 vai sair, o 6 vai ficar lá dentro e acabou. Longa questão, né, pessoal? Mas necessária, tá? Para entendimento, isso aqui tem cara de prova, tá? Então, o lado do quadrado é equivalente a 2 raiz de 6, tá certo? Com isso, a gente finaliza a correção dos exercícios de hoje. Próxima aula, a gente já vem com volume, tá? Que a gente praticamente já finaliza o conteúdo de Prisma, tá certo, pessoal? Obrigada e até mais.